Bem-vindos, amigos, mais uma vez aos programas da Prophecy Odyssey. E somos muito gratos por vocês que vieram fielmente aqui na cidade de Nova York. É emocionante e um prazer para a Amazing Facts estar de volta aqui. Estávamos neste mesmo prédio há 25 anos e estávamos lá em cima com um grupo menor, mas o grupo cresceu, graças a Deus. Somos muito gratos por sua dedicação. Quero dar as boas-vindas àqueles que estão assistindo em 3ABN, Hope Channel International, Good News Network, Roku, YouTube, Facebook. Agora tenho um pedido especial para vocês esta noite. Poderiam me fazer um favor? Posso tirar uma foto com você? Muito bem, vou chamar nosso operador de câmera. Cameron virá até aqui. Muitas pessoas disseram, podemos tirar uma foto? Eu pensei, vou tirar uma foto com vocês e depois vou publicá-la no Facebook. Todos nós teremos uma foto juntos. Então tudo bem, aqui vamos nós. Agora não acene nem se mexa, porque aí fica um borrão. Sorria, pareça muito feliz, está bem. Tudo bem, tipo, ó Deus. Estou em Nova York, tenho que posar como as modelos. Bem, muito obrigado. Estamos procurando algo para a capa da nossa revista, por isso agradeço a sua atenção. Passamos 1 ano e meio planejando essa série e é muito empolgante estar no meio dela agora. E estamos conhecendo muitas pessoas maravilhosas. Não quero colocar ninguém em evidência, mas a Assembleia Geral da ONU está acontecendo neste momento. E temos a honra de ter o primeiro-ministro de Papua Nova Guiné conosco esta noite. E estamos muito gratos por ele estar conosco. Karen e eu estivemos lá 2 vezes e nos lembramos do aeroporto. Foi algo que nunca esqueceremos. Que país maravilhoso! De qualquer forma, temos um estudo hoje à noite sobre o assunto mais importante. É sobre o tema da vida. Mas para entender o assunto da vida, às vezes é preciso entender algo sobre a morte. Porque acho que todo mundo sabe que algumas coisas na vida são certas. Uma delas é impostos. É a morte. E não gostamos de pensar na morte, mas para o cristão que crê na Bíblia, não é preciso ter medo. Você sabe, a Bíblia diz que os cristãos não morrem. A vida eterna começa agora. Jesus disse que o reino dos céus está próximo, e enquanto um cristão estiver dormindo, como diz o túmulo, descansa em paz, é temporário. Amém? Mas há muitos mal-entendidos e não saber o que a Bíblia ensina sobre a morte pode prepará-lo para uma grande decepção nos últimos dias. E é por isso que nossa lição intitulada Os Espíritos do Armagedon é muito importante. Vou começar com um fato surpreendente. A rainha Vitória da Inglaterra era muito próxima do príncipe Albert. Eles tiveram vários filhos, mas sempre ficaram intrigados por médiuns e videntes, que podiam se comunicar ostensivamente com os mortos. E ambos participavam de sessões espíritas na residência real. Depois que o príncipe Albert morreu, havia um jovem médium de 13 anos chamado Robert James Lee. Ele alegou que durante uma sessão espírita, ele tinha ouvido falar do príncipe Albert e que tinha uma mensagem para a rainha Vitória. Bem intrigados, sabe como é. Se você recebe uma mensagem de alguém que ama do outro lado, você acredita em quase tudo. Eles convidaram esse jovem. E durante a sessão espírita, ele falou com a voz de Albert e usou um nome de estimação que somente Victoria e ele conheciam. Seria realmente o príncipe Albert falando do outro lado? Victoria continuou a realizar essas sessões com vários médiums, e ela era conhecida por buscar o conselho de seu marido, seu falecido marido, em questões políticas. E acho que isso não nos surpreende. Há alguns anos, lembramos quando Hillary Clinton visitou um amigo que era médium e queria se comunicar com Eleanor Roosevelt. E para sermos justos, Nancy Reagan. Depois que tentaram assassinar Ronald Reagan, ela tinha um amigo que estava consultando seus mapas astrológicos e tentou combiná-lo com sua agenda. Sabe, a Bíblia diz que isso será algo que acontecerá com mais frequência nos últimos dias. Agora, acho que está claro para todos que há muito caos e confusão no mundo sobre o que acontece com esse destino final. O que está acontecendo? Onde obtemos nossas respostas? O que a Bíblia tem a dizer sobre isso? Agora, nossa lição se chama Os Espíritos do Armagedon.
Quero ler isso para vocês. Se tiverem suas Bíblias, vão para Apocalipse capítulo 16. Comecem no versículo 12 que fala sobre a sexta praga. E o sexto anjo derramou a sua taça sobre o grande rio Eufrates e as suas águas se secaram. É interessante para mim que o rio Eufrates esteja secando. Assim, o caminho dos reis do Oriente poderia ser preparado. E vi 3 espíritos imundos, semelhantes a rãs, saírem da boca do dragão, da boca da besta e da boca do falso profeta, porque são espíritos de demônios que fazem sinais e milagres, os quais vão ter com os reis da terra e com o mundo inteiro, para os congregar para a batalha do grande dia do Deus Todo-Poderoso. E logo depois de dizer isso, se você tiver uma letra vermelha em sua Bíblia, as palavras de Jesus dizem: Eis que venho como um ladrão. Bem-aventurado aquele que vigia e guarda as suas vestes, para que não andem nus e vejam a sua vergonha. Você se lembra de quando falamos sobre a segunda vinda? A primeira coisa que Cristo disse foi: cuidado para que ninguém os engane. Haverá um grande engano diabólico pouco antes de o Senhor voltar. Agora, para entender nosso estudo de hoje, você precisa saber algo sobre uma história. Ela se passa no primeiro livro de Samuel, capítulo 28. O rei Saul, o primeiro rei de Israel, Deus o havia escolhido, ele é um bom rei. Mas aos poucos foi se corrompendo pelo poder e afastou o Espírito Santo. Até que finalmente Deus não o atendeu. Ele matou os sacerdotes de Deus. E então, quando todos os filisteus se reuniram contra ele para essa grande batalha, ele disse: preciso que os sacerdotes falem comigo. Eles não falavam. Preciso de uma mensagem de Deus. Há alguma coisa dos profetas? Eles não quiseram falar com ele. Ele havia afastado o Espírito Santo. Então ele disse: bem, me dê uma bruxa para invocar o espírito de Samuel. E ele foi até a bruxa de Endor, ela fez seus encantamentos e apareceu uma aparição que dizia ser Samuel. E deu uma mensagem totalmente desanimadora ao rei Saul. Disse: por que você me acordou? Você estará comigo amanhã e seus filhos morrerão porque você abandonou o Senhor e Davi será o rei. No dia seguinte, em uma batalha, eles foram derrotados pelos filisteus. Saul, ferido e desanimado, caiu sobre sua espada. Você já ouviu essa expressão? Ele sentiu que havia tirado sua própria vida. Afastou o Espírito Santo como Judas, que se enforcou. E você pode ler na Bíblia sobre Aitofel, que traiu Davi. Se enforcou. As pessoas que entristecem o Espírito Santo às vezes perdem toda a esperança. Agora, a pergunta é: esse era Samuel, o profeta? Será que uma bruxa tem o poder de ressuscitar? Ou existem espíritos malignos que fazem milagres para enganar os reis da terra antes da batalha final? A história do que aconteceu com o rei Saul é uma alegoria do que também estará acontecendo nos últimos dias. Então, vamos descobrir o que a Bíblia diz. Vá para nossas perguntas e respostas. Lição número 9 da série Prophecy Odyssey. O espírito conjurado pela bruxa era realmente Samuel, o profeta? O que a Bíblia diz? 1 Reis 22, versículo 21. Então um espírito se apresentou, colocou-se diante do Senhor e disse: eu sairei e serei um mentiroso. Um espírito mentiroso na boca de seus profetas. Existem espíritos mentirosos por aí? Muitas pessoas, quando dizem, acho que vi um fantasma, viram um anjo caído que pode estar se passando por um morto. Deixe-me perguntar a você, falamos sobre a Rainha Vitória, o Príncipe Albert. O demônio sabia qual era o apelido do Príncipe Albert para Victoria? Claro que sim. O demônio tem muitas informações privilegiadas sobre você. Além de Deus ter anjos da guarda, você pode ter certeza de que o diabo também tem anjos que o conhecem e que estão tentando tentá-lo e enganá-lo. A Bíblia é bem clara. A Bíblia é bem clara. Leia em 1 Crônicas 23, Saul morreu por sua infidelidade que ele havia cometido contra o Senhor, porque não guardou a palavra do Senhor, e também porque consultou um médium para obter orientação. Diz que era um médium. Eles se comunicam com espíritos malignos, e esses espíritos malignos, Satanás, podem aparecer como um anjo de luz. Não é isso que a Bíblia diz? Esses espíritos malignos podem enganar. Pergunta número 2. Por meio de que agência Satanás reunirá os exércitos para a batalha final do Armagedon? A Bíblia nos diz que eu vi 3 espíritos imundos como o quê?
Hans, agora, você já foi mordido por um sapo? Arranhado por um sapo? Qual é a arma mais poderosa e rápida do sapo? A língua. E será por meio dessas mensagens que serão divulgadas, essas mensagens espirituais que enganarão o mundo. A propósito, as rãs foram uma das pragas que caíram sobre o Antigo Egito. 3 espíritos imundos, semelhantes a rãs, sairão da boca do dragão, da boca da besta e da boca do falso profeta, pois são espíritos de quê? Demônios que realizam sinais que vão até os reis da terra, e eles se dizem profetas, santos e falsos profetas falecidos. Eles alegarão ser profetas, santos e apóstolos falecidos e estarão manipulando os líderes mundiais para que tomem decisões que levarão à batalha final do Armagedom, para reuni-los para a batalha daquele grande dia de Deus. E eles os reunirão em um lugar chamado na língua hebraica Armagedom. Agora, Armagedom é uma palavra que aparece uma única vez na Bíblia. É encontrada em Gênesis, Apocalipse capítulo 16. Mas o vale de Megido, acreditamos que Har Megido significa o monte de Megido. Há uma montanha acima de Megido, e esse grande vale, muitas batalhas cruciais acontecem lá, incluindo a batalha em que Saul morreu, a batalha em que o rei Josias morreu, a batalha em que Gideão, a propósito, Gideão lutou contra uma tríplice aliança no vale de Megido. Diz que os midianitas, os amalequitas e o povo do leste eram um inimigo tríplice. O Apocalipse fala sobre a besta, o dragão e o falso profeta. E Gideão lutou com a armadura de Deus e venceu a batalha. Ele tocou uma trombeta. Levante sua voz como uma trombeta à palavra de Deus. Puxou uma espada, disse a espada do Senhor. A palavra de Deus é mais afiada do que qualquer espada de 2 gumes. Eles quebraram as imagens e a lâmpada brilhou. Tua palavra é lâmpada para os meus pés e luz para o meu caminho. Como venceremos a batalha do Armagedom? Pela palavra de Deus. Escondi a tua palavra em meu coração para não pecar contra ti. Amigos, há muitas distrações no mundo de hoje. Os cristãos precisam ler suas Bíblias, amém? A palavra de Deus não mudou, nossa arma não mudou. Precisamos saber o que a palavra de Deus diz. Número 3. Os mortos voltam para conversar ou assombrar os vivos? Se você acredita nas pessoas nas ruas, elas pensam, muitas delas pensam, sim. Mas de onde tiramos nossa resposta? No homem da rua ou na Bíblia? A palavra de Deus é onde você encontra a verdade. Os mortos voltam para assombrar os vivos? O que a Bíblia diz? Jó, falando de alguém que havia morrido, seus filhos vêm para honrá-lo e ele não sabe disso. Não sabe disso. Eles são rebaixados e ele não percebe isso. Agora, a mãe do meu pai, a avó Batchelor, era uma cristã dedicada. Ela ia à igreja e espero vê-la no reino. E se de repente a vovó Batchelor aparecesse e dissesse, Doug, tem uma mensagem para você. Aqui você tem o cemitério. Puf, lá está a vovó Batchelor, certo? E ela disse, Doug, preciso lhe dizer que você não precisa se preocupar tanto com a Bíblia, porque as coisas mudaram. E a Bíblia é um livro antigo, passou de pessoa para pessoa, foi mudada ao longo do tempo, e você não pode realmente confiar nela. Todo mundo vai chegar ao céu, apenas viva do jeito que você quer viver. Devo acreditar no que a vovó Batchelor me diz por meio de uma aparição, ou devo acreditar na palavra de Deus? Mas era igualzinho a vovó Batchelor, e soava exatamente como ela. E até cheirava um pouco como a vovó Batchelor. Será que o diabo sabe tudo sobre a vovó Batchelor? Não se deixe enganar porque o diabo pode criar ilusões. Agora alguém vai dizer, pastor Doug, meus entes queridos que já se foram, eu sinto a presença deles e isso é muito forte. Isso é normal. Sabe, se você estiver casado com alguém por 50 anos e essa pessoa morrer, e você se vê sentindo a presença dela. Sua mente estará absolutamente saturada de lembranças dessa pessoa e será normal pensar nela. Lembro-me de que anos depois que meu irmão morreu, eu sempre tinha o Falcon na descagem automática. Bastava apertar um botão e eu falava com ele, conversávamos e desligávamos. Mesmo depois que ele morreu, não tive coragem de apagar suas mensagens para mim. E um dia, peguei o telefone para ligar para ele e esqueci que ele havia morrido. Não sei se algum de vocês já passou por essa experiência. Conheço santos que estão casados há anos e têm um problema e ligam para o corredor.
Jack, você pode me ajudar? E eles se esqueceram de que Jack está morto há 10 anos. E sentiram sua presença. Bem, você sente a presença dele porque seu cérebro está cheio da pessoa. Mas o que diz a Bíblia? A Bíblia diz que eles estão dormindo. A Eclesiastes 9, versículo 5. Será que acreditamos no homem mais sábio que já existiu, Salomão? Pois os vivos sabem que morrerão, mas os mortos, o que sabem eles? Não, nada. Eles não têm mais uma recompensa pelo significado desta vida. Eles não têm mais recompensa porque a memória deles é esquecida. Além disso, seu amor, seu ódio. Se você tem alguém que o odiava e essa pessoa morreu, não precisa se preocupar com a possibilidade de ela o assombrar. Seu amor, seu ódio, sua inveja já pereceram. E você sabe, é muito libertador quando você percebe que os mortos estão mortos e não vão incomodá-lo. Não me preocupo com espíritos malignos. Eu tenho Cristo, maior é aquele que está em você do que ele. Algumas pessoas vivem com medo absoluto do demônio, dos anjos caídos e dos fantasmas, e isso é horrível. Posso andar em um cemitério no meio da noite e só tenho de me preocupar em tropeçar. Não tenho medo de que essas pessoas venham me incomodar. Elas estão mortas. Você já passou por um cemitério e leu algumas das lápides? É muito interessante. Alguns dos frases que você pode encontrar. Eu tinha uma pequena lista. Ainda a tenho aqui? Tenho. Eu me lembro de um cara que colocou em sua lápide: pare, meu amigo, quando estiver passando. Assim como você é agora, eu também já fui. Como eu sou agora, você será em breve. Prepare-se para me seguir. Bem, um jovem estava caminhando pelo cemitério um dia, voltando da escola, e leu isso. Tirou um lápis de cor da bolsa e escreveu na lápide: para segui-lo, não me contento até saber exatamente para onde você foi. Algumas pessoas têm senso de humor, mesmo em suas lápides. Acho que foi o Dr. James Dobson que disse que seu pai disse à sua mãe: quando eu morrer, quero que você coloque em minha lápide: eu lhe disse que estava doente. Aqui está o corpo. Isso está realmente em uma lápide em Nantucket, Massachusetts. Aqui jaz o corpo do velho Pease, enterrado sob as flores e as árvores. Mas Pease não está aqui, apenas o casulo. Pease se esgotou e foi para Deus. Não é totalmente correto do ponto de vista teológico. Sabe, muitos deles realmente dizem RIP. O que significa RIP? Descanse em paz. Isso é mais correto do ponto de vista teológico. O que acontece quando uma pessoa morre? Ela está dormindo, um sono sem sonhos. Você pode ler em Eclesiastes 9, versículo 10. Nunca mais participarão de nada do que se faz debaixo do sol, pois não há mais trabalho, nem engenho, nem o quê? Conhecimento ou sabedoria na sepultura para onde vocês vão. Salmo 1.46. Não confieis nos príncipes, nem no filho do homem, em quem não há auxílio. Sai-lhe o fôlego, e naquele mesmo dia perecem os seus pensamentos. Eu poderia passar por 50 escrituras agora mesmo, mas não há tempo. Salmo 6, versículo 5. Na morte não há lembrança de ti. Os mortos não louvam ao Senhor. Salmo 1:15, versículo 17. Nunca mais voltará à sua casa. Agora, amigos, sei que alguns de vocês estão pensando: o corpo não diz, a Bíblia não diz. Em 2 Coríntios, capítulo 5, estar ausente do corpo é estar presente com o Senhor. Isso é verdade. Quando um crente morre, seu próximo pensamento consciente é a ressurreição e a presença do Senhor. Mas 1000 anos podem ter se passado, eles ainda não chegaram lá. Para eles é assim, em um momento, em um piscar de olhos. Mas a Bíblia é bem clara: a ressurreição é passada ou futura. Leia o capítulo 6 de João. Ele diz várias vezes: a ressurreição, o último dia, a ressurreição, o último dia é no futuro. É quando receberemos nossas recompensas. Você pode dizer amém? Número 4. De acordo com o livro de Apocalipse, quem tem as chaves da morte? Apocalipse 1:18. Eu sou aquele que vivo. E estive morto, e eis que estou vivo para todo o sempre. Amém. E eu tenho as chaves do Hades. Isso significa a sepultura e a morte. O último inimigo a ser lançado no lago de fogo é a sepultura e a morte. Não haverá mais morte. Mas os mortos não estão assombrando. Eles estão dormindo. E a razão pela qual enfatizamos isso em um seminário de profecia é porque
O diabo e seus demônios usarão esse mal entendido para manipular o mundo nos últimos dias, com a grande obra-prima do engano, porque eles não sabem que os mortos estão mortos, e muitas pessoas tentam se comunicar com os mortos. Você sabia que a Bíblia proíbe isso de forma muito explícita? Chegaremos a esses versículos em 1 minuto. Número 5. Se você quiser saber algo sobre o que acontece quando morremos em vida, veja como Deus nos criou no início. Pergunta número 5. Como Deus fez o homem no princípio? Diz o seguinte: e o Senhor Deus formou o homem o quê? Do pó da terra e soprou em suas narinas o fôlego da vida. Essa palavra vida, esse sopro, é roach em hebraico. O sopro da vida e o homem se tornou um ser vivo. Assim, você obtém os elementos da terra. Deus o coloca na posição certa. Ele inspira o homem com esse poder, essa energia, esse sopro de vida. E eles se tornaram um ser vivo. Eles são conscientes, estão alertas, estão pensando. Adão era diferente da maioria dos bebês nascidos naquele Adão quando ele foi criado. Ele veio. A fábrica pré-instalado com a capacidade de andar, falar e pensar, certo? Ele tinha uma certa quantidade de conhecimento com o qual foi criado. Ele não foi feito um bebê, foi feito um homem adulto. E foi feito à imagem de Deus. E quando uma pessoa morre, você tem a criação. Ao contrário. O que acontece na morte? Pergunta número 6. Então o pó voltará à terra como era e o espírito. Essa é a mesma palavra que respiração. É a palavra roach, barata. E o fôlego voltará a Deus que o deu. A propósito, Eclesiastes disse, não apenas o fôlego das pessoas, não apenas o fôlego dos salvos, o fôlego dos salvos, o fôlego dos perdidos, o fôlego dos animais, o fôlego da vida, de todas as criaturas, retorna a Deus. Isso não quer dizer que a palavra espírito seja um pequeno fantasma consciente que sai voando de uma pessoa quando ela morre e sai vagando por aí procurando um lugar até a ressurreição. Ela significa simplesmente o poder da vida. Neste momento, este edifício, este estúdio está iluminado com todas essas luzes, aparelhos e dispositivos. Por meio da energia elétrica. Se pelo amor de Deus alguém desligar o interruptor e tudo ficasse escuro, eu diria, ele talvez não me ouvisse sem o PA, mas eu diria, para onde foi a luz? Para onde foi a energia? Ela está de volta à usina de onde veio. Essa única energia opera muitos dispositivos. Ela dá vida a essas coisas. Bem, esse é o sopro de vida que você encontra na Bíblia. Vou lhe dar mais uma prova. Jó diz o tempo todo que Deus está comigo e o fôlego, o espírito da vida está em minhas narinas. O espírito é a mesma palavra. Você tem um fantasma em seu nariz? Esperamos que não. É o próprio fato de ele dizer que o espírito de Deus está em minhas narinas. Ele está dizendo o sopro de Deus. Em hebraico a palavra é roach, barata. Em grego é a palavra pneuma. Quando alguém tem dificuldade para respirar, isso é chamado de pneumonia. E vocês, se já usaram essas ferramentas pneumáticas, elas são chamadas de pneumáticas. É porque se trata de vento. Pneuma vem dessa palavra grega. E muitas vezes, na Bíblia, quando se usa a palavra espírito, as pessoas pensam que está se referindo a um fantasma, mas está se referindo ao sopro da vida, que o vento. A Bíblia ensina que o espírito que retorna a Deus é simplesmente o fôlego de vida que Deus soprou no homem no início. Você pode dar uma olhada em Tiago 2:26, Jó 2:7, versículo 3 e outros. Se lhes tirarmos o fôlego, eles morrem e voltam ao pó. Você envia seu espírito, seu fôlego, e eles são criados. É disso que se trata, número 7. Para onde vão os mortos quando morrem? Nós não vamos para algum lugar? Vamos? Você sabe para onde eles vão? Você provavelmente já viu isso antes. Eles vão para as lápides. Eles vão para o cemitério, diz, ainda assim o túmulo será levado. Desculpe, ainda assim ele será levado para o quê? O túmulo e uma vigília sobre o túmulo. Túmulo! Ouça as palavras de Jesus em João capítulo 5, 28 e 29. Todos os que estão onde? Em seus túmulos ouvirão sua voz. Onde eles estão agora? Onde Jesus disse que eles estão? Ele disse que estão no seio de Abraão? Ele disse que estão no limbo? Ele disse que estão no purgatório? Quando ele voltar, ele disse, quando eu vier, todos os que estiverem em seus túmulos ouvirão sua voz. É quando eles ouvem sua voz. Ele diz, saia. Agora, quanto tempo isso dura para eles?
Instantâneo, estar ausente do corpo, sem consciência do tempo, presentes com o Senhor. Mas a Bíblia diz que o Senhor desce do céu e então os mortos em Cristo ressuscitam, amém? E somos arrebatados para encontrá-lo nos ares. Agora, o que dizer das pessoas que dizem, bem, eu tive uma experiência de quase morte. Morri na mesa de cirurgia, meu coração parou. E de repente comecei a pairar sobre meu corpo e pude ver os médicos trabalhando em mim. Ouvi a voz deles e pude ver o que estava acontecendo. As pessoas dirão, passei por um canal e de repente houve uma luz rosa e depois uma luz azul e a voz dele disse, na luz rosa você será uma menina na reencarnação, na luz azul você será um menino na reencarnação. E as pessoas têm essas experiências de quase morte e todas elas variam. E você sabe o que acontece quando você morre? Quero dizer, quando seu coração para de bater? Seu cérebro é privado de oxigênio. Você tem muito carbono. É dióxido de carbono? Eu misturo monóxido e dióxido. Você tem muito do gás errado no cérebro e isso causa alucinações. Eles fizeram isso e induziram-no por meio de experimentos. A outra coisa que descobriram é que se você estiver na Índia, e eu fiz várias viagens à Índia, fiz outra este ano, quando os hindus morrem e são revividos, eles têm uma experiência de quase morte. Eles veem Krishna. E quando os budistas morrem, eles dizem, vimos Buda. E quando um muçulmano morre, eles dizem, Muhammad falou comigo. Então você vai obter sua teologia a partir da experiência de quase morte de alguém que foi atropelado por um carro e está sendo ressuscitado? Não, são todas diferentes. Ou será que obtemos nossa teologia a partir do que a Bíblia diz? Agora, para ser justo, Deus pode dar uma experiência a uma pessoa quando ela tem uma experiência de quase morte para tentar chamar sua atenção? Deus pode lhe dar uma visão do inferno para tentar despertá-la? Deus pode lhe dar uma visão do céu para tentar encorajá-la? Certa vez, quando eu morava na montanha, tive um sonho e comecei a ler a Bíblia. E sonhei que estava vendo a vinda de Cristo e foi tão vívido. Jesus estava vindo. Jesus estava vindo dos céus para mim e foi muito emocionante. E ele estava dirigindo um carrinho de bate-bate. Quantos sabem o que é um carrinho de bate-bate do fliperama, sabe? Eles costumavam ter em Atlantic City, sabe? Tem uma coisa elétrica em cima. Quando eu era criança, para mim, a maior diversão que já tive foi dirigir um carrinho de bate-bate, podendo bater em outros carros. Colisões livres e ilimitadas. Para uma criança, para um garoto, isso era o paraíso. Isso era o... Então, para mim, apenas entre mim e Jesus vindo em um carrinho de bate-bate era a felicidade eterna. Você acha que Jesus está vindo em um carrinho de bate-bate? Não. Isso é apenas entre mim e o Senhor. Portanto, algumas pessoas podem ter tido experiências de quase morte, mas isso é entre elas e Jesus. Você não baseia sua teologia sobre a morte com base na visão de alguém. Você se baseia, especialmente se isso contradiz a palavra de Deus. Amém? E as pessoas dirão, bem, eu morri. E ouvi coisas que só eu saberia que os anjos me contaram. Bem, talvez o diabo tenha falado com elas. A Bíblia deixa claro que o rei Davi está salvo. Vocês sabem de quem estou falando? Há mais de uma pessoa na Bíblia chamada Jesus. Há mais de uma pessoa na Bíblia chamada Moisés. Há mais de um Saul na Bíblia. Mas você sabe, a Bíblia tem apenas uma pessoa chamada Davi. Seu nome é mencionado mais de 1000 vezes. Davi era o bom rei. Jesus é o filho de Davi. Davi matou Golias. E embora ele tenha pecado de forma grave com Batseba e matando Urias, ele se arrependeu de seu pecado. Ele foi perdoado. Deus disse, Davi é um homem segundo o meu coração, ele será salvo. Agora, se alguém vai para o céu, Davi foi perdoado, ele irá para o céu. Estamos de acordo? Então, o que diz a Bíblia? A Bíblia deixa claro que o rei Davi está salvo. Então, ele está no céu agora? Ouça o sermão de Pedro no Pentecostes. Isso aconteceu 40 dias após a ressurreição de Jesus. Jesus não precisa de 40 dias para levar alguém para o céu. Pedro disse, deixem-me falar livremente a vocês sobre o patriarca Davi, que ele está, o quê? Morto e enterrado, e seu túmulo, há uma imagem dele, você pode ver ainda hoje em Israel, está conosco até hoje, leia no versículo 34, Atos capítulo 2, pois Davi não subiu aos céus. Agora, isso é o mais claro possível, Davi está morto, enterrado, não está no céu. Mas para Davi... A Bíblia diz que Davi morreu provavelmente de insuficiência cardíaca congestiva. Ele não conseguia se aquecer.
Alguns de vocês se lembram de ter lido sobre isso quando ele se tornou um homem idoso. Ele tinha cerca de 70 anos de idade, viveu uma vida difícil, lutou muitas batalhas, nunca perdeu. Davi nunca perdeu uma batalha. Mas envelheceu e não conseguia se aquecer e finalmente disse que Davi dormiu com seu pai quando ele morreu. Agora já se passaram 3.000 anos, desde a morte de Davi. Será que parece que foram 3.000 anos para Davi? A última coisa que Davi sabe é que ele morreu. E em um momento, em um piscar de olhos, ele acorda e recebe um corpo glorificado, jovem e poderoso. Ele pode cantar melhor do que nunca e ele sai de seu túmulo e Jesus está vindo e ele é arrebatado. Os mortos em Cristo ressuscitarão para encontrar o Senhor nos ares. Estar ausente do corpo é estar presente com o Senhor, mas isso ainda não aconteceu. Porque você e eu vivemos em algo chamado tempo. Nós vivemos em uma dimensão de tempo. Você percebe que Deus está fora do tempo? Deus pode. Deus pode ir para 1 milhão de anos no futuro imediatamente. Deus pode levar um profeta para o passado. Isso acontece na Bíblia. Ele leva seus profetas para frente e para trás no tempo. Deus não está limitado pelo tempo, mas nós estamos. Eles ainda não estão no céu. Portanto, quando alguém diz que é sua avó, seu avô ou a mãe Maria que veio lhe dar uma mensagem, a Bíblia diz que Maria é uma mulher santa, uma santa. Ela morreu provavelmente em Antioquia, ficou com o apóstolo João até envelhecer e morrer. Ela está dormindo junto com os outros santos em seu túmulo pacificamente, sem consciência do tempo. Mas o diabo vai usar esse mal entendido. As pessoas têm aparições de profetas, santos e Maria, e eles dão mensagens que podem contradizer a Bíblia. Em que você vai acreditar? Nos últimos dias? Eu espero que seja um assim, diz o Senhor. Número 9. Não é verdade que a alma é imortal, e que somente o corpo morre? Quantos de vocês já ouviram dizer, bem, você tem uma alma imortal para salvar? Já ouviram isso antes? As pessoas cantam músicas sobre a alma imortal, e os pregadores pregam sobre a alma imortal, e nós temos que salvar as pessoas, porque ou elas vão viver para sempre no céu, ou vão queimar para sempre no inferno, porque você é imortal. Não, a Bíblia diz que a imortalidade é um dom. De fato, quero contar ao estúdio. Vou correr um risco. Pegue uma câmera, tire uma foto do público na câmera. Vá em frente, não sei qual deles vai fazer isso porque vou lhe dar uma chance. Gosto que as pessoas saibam que o que estou dizendo é da Bíblia. Temos um público ao vivo. Isso não foi pré-gravado. Todos concordam que não sabem o que estou prestes a fazer, certo? Levante a mão quem puder me mostrar um versículo da Bíblia que diga que agora você tem uma alma imortal. Aí está, amigos. E se você não acredita nisso, a Bíblia diz em Ezequiel, no capítulo 4, que a alma que pecar fará o quê? Morrerá. O homem mortal pode, o que diz Jó? O homem é imortal ou mortal? Mortal significa que você morre. O homem mortal pode ser mais justo do que Deus? Na verdade, é uma declaração, está no livro de Jó. Acho que é uma declaração de Elifaz. E ouçam isso no Novo Testamento. Paulo está falando, 1 Timóteo 6, 15 e 16. Se isso não estiver claro, nada ficará claro. O Senhor, o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, o único que tem a imortalidade, amém? Quando Jesus vier... Bem, estou me adiantando. Pergunta número 10. Quando os justos receberão a imortalidade? Você pode ler aqui em 1 Coríntios capítulo 15. Todos nós seremos transformados em um momento, em um piscar de olhos na última trombeta, falando da trombeta da ressurreição. Pois a trombeta soará e os mortos ressuscitarão. Como? Incorruptíveis. E este mortal, o que somos nós agora? Somos mortais. Apenas vão ao cemitério, amigos. Vão para o hospital. As pessoas envelhecem e morrem. Ainda não somos imortais. Este mortal precisa se revestir de imortalidade. Agora vocês sabem, o diabo está tentando bombardear nossa cultura com informações falsas. O diabo tem uma campanha de marketing de obra-prima para tentar dizer a todos que agora você é imortal. Basta ver os filmes da Marvel e parece que todo mundo é indestrutível. Quando eu era criança, era o Wile E. B. Coyote. Ele era explodido, corria de um penhasco e era morto de 50 maneiras diferentes, mas sempre voltava. Então, às vezes, as crianças se esquecem, sabe? Não entendemos que
Somos mortais. Não entendemos o valor da vida e que ela é temporária. Temos um tempo de experiência para conhecer o Senhor, encontrá-lo e servi-lo. Você pode viver para sempre. Não é preciso ter medo da morte. Não falamos o suficiente sobre a morte. Sabe, os pastores dizem algumas palavras em um funeral e é só. Mas esse é o grande evento que as pessoas enfrentam. E o propósito desta vida é nos prepararmos para a vida que não termina no céu. Mas se você não tem Jesus, aquele que tem o Filho tem a vida. Aquele que não tem o Filho não tem a vida. Amém? Pois o próprio Senhor descerá do céu com um brado, com voz de arcanjo, com trombeta de Deus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Quando isso vai acontecer? Shell, está no tempo futuro, está chegando. Número 11. Como a Bíblia se refere constantemente à morte? Que termo a Bíblia usa? Dê uma olhada em 2 Samuel 7, versículo 12. Deus disse a Davi, você descansará. Descansar com seus pais. A Bíblia diz em Mateus que os túmulos foram abertos e muitos corpos dos santos que haviam adormecidos, foram ressuscitados. Agora preciso falar rapidamente sobre isso antes de prosseguir. Bem ali você tem a morte de Jesus. Quando Jesus morreu na cruz, era um dia escuro. Ele disse, está consumado. E houve um grande terremoto. E muitos dos túmulos dos santos, este é Mateus capítulo 27, estou citando. Muitos dos túmulos dos santos que dormiam e suas sepulturas foram abertas durante aquele terremoto. E após a ressurreição de Jesus, eles saíram de seus túmulos. Não diz todos, diz muitos. Não diz universal em torno de Jerusalém. É uma ressurreição local, pequena, em que Jesus levou um punhado de santos, talvez João Batista, talvez Isaías ou Jeremias. Eles morreram ao redor de Jerusalém. Ele os levou para o céu como um troféu. Mas é uma ressurreição local. Não é sequer mencionada por Marcos, João ou Lucas, apenas por Mateus. Um punhado de santos saiu de suas sepulturas, percorreu a cidade e testemunhou por Jesus aos outros que ele era o Messias. Quando Cristo ascendeu ao céu, no domingo de manhã, eles ascenderam com ele. Mas o que eles estavam fazendo antes disso? Dormindo. Não é isso que está escrito? Veja isso. Lázaro, João, capítulo 11, você conhece a história. Um dos queridos amigos de Jesus, chamado Lázaro, ele está doente. E os discípulos disseram, temos uma mensagem, Jesus. Eles estão na Galileia, estão muitos quilômetros ao norte. E eles disseram, seu querido amigo Lázaro, Jesus costumava ficar na casa de Marta e Lázaro, irmão e irmã mais nova chamada Maria, em Betânia. E elas disseram, você deveria ir visitá-lo. E Jesus demora. Vários dias depois elas disseram, não vamos? Quero dizer, Jesus, você curou todo mundo. E quanto a Lázaro? E Jesus disse, Lázaro está dormindo. E eles disseram, bem, é bom que ele esteja dormindo, talvez ele melhore. E Jesus disse, não, Lázaro está morto. Ele chamou isso de morte. Ele disse, nosso amigo Lázaro está dormindo. E então ele disse, Lázaro está o quê? Morto. Mas Jesus tinha algo especial planejado para Lázaro. Ele então foi da Galileia até Betânia. A essa altura, Lázaro já estava enterrado e morto havia 4 dias. E a decomposição já havia começado. A morte não é bonita. A Bíblia diz, cinzas às cinzas e pó ao pó. Alguém vai me escrever uma pergunta sobre cremação. Envia para a senhora Batchelor. Tentaremos colocá-la no topo da lista. Recebemos essa pergunta com frequência. Então Jesus vai e diz, deixe-me ir ao sepulcro. E Jesus diz a Marta, e ele diz, seu irmão viverá novamente. Sabe o que Marta diz? Ela disse, Senhor, eu sei que ele viverá novamente na ressurreição no último dia. Jesus disse, não, eu tenho algo especial planejado para o seu irmão. Deixe-me ir ao túmulo. E todos vieram. Eles dizem, Jesus foi chorar no túmulo de Lázaro e ele está em uma caverna, algo parecido com o túmulo em que Jesus foi enterrado mais tarde. Há uma pedra cobrindo a boca dessa caverna. E Jesus está lá. E vários judeus e familiares se reuniram. E Jesus disse, rola a pedra. E Marta diz, Senhor, isso não é uma boa ideia. Ele está morto há 4 dias e o cheiro vai ficar muito ruim. Ele disse, eu não lhe disse se você confiaria em mim? Ela disse, faça o que ele diz. Então alguns homens fortes pegaram algumas alavancas e eles rolaram essa pedra enorme e eles provavelmente poderiam. Os vapores saíram e salgaram seus sentidos. Então Jesus fez uma oração simples e disse, Lázaro, vem para fora.
E todos prenderam a respiração. E de repente houve um som de agitação que veio de dentro do túmulo. E esse indivíduo saiu mancando, pois ainda estava amarrado como uma múmia. E Jesus disse: soltem-no. Soltem-no, desembrulhe-o. A última coisa que Lázaro soube foi que estava com uma febre terrível e ficou inconsciente e acordou e de repente está todo embrulhado como uma múmia. E ele está cambaleando para a luz, apertando os olhos. E eles o desembrulharam e ele está vivo. Agora pensem nisso, amigos. Há cerca de 12 de ressurreições na Bíblia. Temos a filha de Jairo. Paulo ressuscita Eutico. Pedro ressuscita Dorcas. Jesus ressuscita a menina Tabita. Elias ressuscita um menino. Eliseu ressuscita o filho da sunamita. Se somarmos tudo, há cerca de 12 de ressurreições na Bíblia. Se alguém morreu por 4 dias hoje, essa pessoa está morta, foi enterrado, sabemos que está morto, foi declarado clinicamente morto, está se decompondo. E de repente, com testemunhas assistindo, ela ressuscita. Todas as agências de notícias do país enviariam seus repórteres, e eles enfiariam o microfone no rosto, e a primeira pergunta que fariam seria: o que você viu? Como foi? Onde você foi? O que Lázaro disse? Nada. Por quê? Porque Salomão disse: os vivos sabem que vão morrer, mas os mortos não sabem. Nada. Nenhuma pessoa que ressuscitou na Bíblia faz um único comentário sobre o que vivenciou na morte. Porque a morte é a ausência de toda a vida. Eles estão mortos até a ressurreição, quando Jesus vier, eles estão dormindo, e isso deve lhe dar paz. Porque, sejamos realistas, alguns de nós conhecem pessoas que morreram, e não temos certeza se elas vão sobreviver. Eu me consolo em saber que neste momento, elas estão dormindo. Não estão sentindo nenhuma dor, não estão sendo julgadas. Está chegando o grande dia do julgamento. Falaremos sobre isso amanhã, e você não vai querer perder isso. Mas eles estão dormindo. Novamente, veja 1 Tessalonicenses 4, versículo do livro. Mesmo assim, Deus trará com ele aqueles que fazem o quê? Eles dormem em Jesus. Número 12. Por que Satanás quer que acreditemos que os espíritos dos mortos estão realmente vivos e podem se comunicar? Resposta: então a serpente disse à mulher: certamente não morrereis. Qual foi a primeira mentira que já foi contada? Quem estava inspirando a serpente? O demônio. Deus disse a Eva: você é mortal, se pecar você morrerá. Não coma da árvore proibida. O diabo disse: Deus está mentindo para você. Você é imortal, você não morrerá de verdade. Você viverá para sempre no céu, ou viverá para sempre no inferno, mas você é imortal, você não pode morrer. E sabe de uma coisa? A maior parte do mundo, inclusive muitos cristãos, acredita no diabo em vez de acreditar na Bíblia. Que triste! Porque o diabo vai usar isso nos últimos dias para enganar. Agora eu sei, quero dizer isso com compaixão. Sei que há pessoas que estão assistindo, estão ouvindo. E estão pensando: perdi minha avó, meu cônjuge, um filho, perdi todos em minha família pessoal. Minha mãe, meu pai, meus avós perderam um filho. E sei que a morte é dolorosa, ela é muito permanente, é muito dolorosa. Portanto, não quero ser insensível. E você pode ter sentido a presença deles. Talvez tenha pensado que eles o estavam guiando. Pode ter pensado que eles estavam falando com você. E sabe, Deus pode ter usado anjos para guiá-lo e você entendeu errado. E às vezes pode ser o diabo guiando você, você não sabe. Mas é preciso ter muito cuidado ao pensar que está recebendo mensagens dos mortos, porque a Bíblia diz com toda a certeza que não devemos dar ouvidos a essas vozes diabólicas. Mateus capítulo, versículo, Jesus disse: porque surgirão falsos cristos e falsos profetas e mostrarão grandes sinais. Você sabe quais podem ser alguns desses sinais? Ressurreições falsas de personagens bíblicos com os quais eles estão se comunicando, que estarão dando mensagens. E você sabe, há pessoas por aí que nunca leem a Bíblia. Rapaz, se um fantasma falar com eles, eles acreditarão. Acreditarão, certo? Assistam a todos os filmes de fantasmas. Programas, diz que 1-800, dê seu cartão de crédito. Lembro que há alguns anos eles tinham um programa. Você podia discar 1-800. Você podia falar com um médium, um profeta, um vidente. Quantos de vocês se lembram? Sim, vocês ligaram? Se você ligou para eles, não, eu não fiz isso, mas tenho um amigo. Ou ele ligou para um desses números, 1-800, e falou com um médium.
A primeira coisa que disseram foi: por favor, pode nos dar seu cartão de crédito? E ele disse: bem, se você é um profeta, diga-me o número do meu cartão de crédito. Então eu saberei que posso acreditar em você. Amém. Falsos cristos e falsos profetas se levantarão e mostrarão grandes sinais e maravilhas e enganarão, se possível, até os próprios eleitos. Quão convincentes serão os enganos do último dia? Tão convincentes que até os próprios eleitos, o povo de Deus, vão pensar: uau, isso é convincente. Mas não vamos nos basear no que estamos vendo, não vamos nos basear no que sentimos, não vamos nos basear no que é popular ou mesmo no que os líderes possam dizer, porque os reis da terra serão enganados. Vamos dizer: eis o que a palavra de Deus diz. Estou me apoiando na palavra de Deus. Há uma tempestade chegando, amigos. Jesus disse que uma tempestade está chegando. A tempestade vem para o sábio e a tempestade vem para o tolo. O sábio tem uma casa e o tolo tem uma casa. Sabe qual é a diferença entre o sábio e o tolo? Ambos têm tempestades, ambos têm casas. O homem sábio é aquele que ouve as minhas palavras e as põe em prática. O tolo constrói sobre a areia. Ele está ouvindo outras vozes. Construir sobre a rocha da imutável palavra de Deus é a única maneira de estarmos seguros, amigos. Amém? 2 Coríntios 11, versículo 13. Pois o próprio Satanás, Paulo nos diz, se transforma em um anjo de luz. Ele vai até mesmo se passar por Cristo. Ele pode se passar por anjos. O diabo sabe como se apresentar e ele citará a Bíblia. Ele não citou a Bíblia para Jesus quando ele foi tentado? Portanto, não é de admirar que seus ministros também se transformem em ministros da justiça, cujo fim será de acordo com suas obras. Número 13. Qual será a eficácia do uso desses espíritos malignos por Satanás nos últimos dias? Resposta: aquela serpente da antiguidade chamada Diabo e Satanás, que engana quanto? O mundo inteiro. Agora, amigos, digo a vocês que viajei por todo o mundo e descobri e sei algo sobre as crenças religiosas das pessoas em todo o mundo. Estou muito interessado. Meu estudo número 1 é descobrir no que as pessoas acreditam. Eu acredito na Bíblia, mas estou interessado. Quero saber como alcançar as pessoas. E posso lhe falar sobre o Islã, posso falar sobre o hinduísmo, posso lhe falar sobre yoga, budismo, jainismo, sikhismo. Posso lhe falar sobre muitos. Adoração aos ancestrais na África. Posso lhe falar sobre muitas religiões diferentes. Sabe, praticamente todas essas religiões acreditam que você pode se comunicar com os mortos e que os mortos se comunicam com você. A Bíblia diz que os mortos não sabem de nada. Eles estão mortos. Existem vozes espirituais por aí dando mensagens? Sim. O demônio foi expulso do céu. Ele levou 1/3 das estrelas com ele, Satanás e seus anjos. Agora, há 8 bilhões de pessoas no mundo e todos têm um anjo da guarda. Há bilhões de anjos bons. Provavelmente há bilhões de anjos maus também. Satanás desceu com grande poder para enganar. Você pode ler em Apocalipse, capítulo 2, versículo 2, falando da Babilônia, que é o poder corrupto. Babilônia, a maior das quedas, caiu e se tornou a morada de quê? Dos demônios e da prisão de todos os espíritos imundos. Deus tem anjos bons e há anjos maus por aí, e eles enganam. E o texto diz que, por suas feitiçarias, todas as nações, quantas nações? Amigos, o mundo inteiro será apanhado nesse engano. Vocês vieram a este seminário ou estão assistindo agora mesmo, e isso é um compromisso divino. Deus não quer que você seja enganado porque Ele o ama, amém? Ele quer que você entenda esse assunto para que não seja pego de surpresa. Bem, o que a Bíblia diz? Como, número 14, como Deus considera esses milagres feitos por anjos maus? Eu estava descendo a rua em direção ao hotel. Isso é bem na esquina. Espero que você não vá procurar o lugar. Se você olhar bem de perto para a foto, saberá que eu não percebi que Karen estava ali. Na foto, sob a palavra astrologia. Quase parece que o espírito da senhora Batchelor estava na foto. Então me desculpe, querida, mas esse é apenas o reflexo dela. Não era uma aparição. Mas, se você acha que isso não é relevante, é bem na esquina de onde estou hospedado. Astrologia. E se você olhar lá embaixo, eles têm cartas de tarô. E eles têm, nós vamos ler sua palma. E há pessoas na frente. E sabe de uma coisa? Há pessoas em ternos de negócios de Wall Street. Você acha que eles são educados? Eles vão a esses lugares.
para obter orientação. E você pensa, eu pensei que isso seria apenas para, você sabe, a ralé da sociedade. Mas há líderes. Nas revelações, os reis da terra são enganados, como o rei Saul e outros que estão sendo consultados. E você sabe, eu posso entender que algumas dessas pessoas em posições de liderança estão sobrecarregadas. Você sabe que a esposa de Abraham Lincoln, Mary Todd Lincoln, consultou médiuns e acabou enlouquecendo. Ela estava sofrendo por ter perdido 2 filhos enquanto estava na Casa Branca. E depois, é claro, toda a morte causada pela Guerra Civil. E ela começou a consultar médiuns. Por fim, os demônios tomaram conta dela e seu filho teve de interná-la em um asilo. As pessoas que ocupam cargos elevados sofrem grandes pressões e estão procurando respostas. E algumas delas acham que vão obter suas respostas do reino espiritual. Isso vai acontecer nos últimos dias. Não se deixem enganar. As más companhias corrompem os bons hábitos. Despertem para a retidão e não pequem, pois alguns não têm o conhecimento de Deus. 1 Coríntios 15, versículo 33 e versículo 34. Paulo nos diz em 1 Timóteo capítulo 4, versículo 1. Alguns, mesmo na igreja, Paulo está escrevendo para a igreja, alguns se afastarão da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e a doutrinas de demônios. As pessoas dizem, bem, eu sei o que a Bíblia diz, mas um anjo apareceu para mim e me disse algo diferente. Pode ter sido um anjo, mas não um bom anjo? Efésios 5, 11. Não temos comunhão com as obras infrutíferas das trevas. Você sabe, outubro está chegando e tudo o que você precisa fazer é ir às lojas agora mesmo e elas têm um Halloween em todos os lugares, certo? Agora acho que é bom para os cristãos celebrarem o dia de ação de graças. Rapaz, se há um feriado que devemos celebrar, louvado seja Deus. Mas se você quiser se lembrar do nascimento de Jesus, isso está na Bíblia. Se você quiser se lembrar da ressurreição de Jesus, está na Bíblia. Mas vou lhe dizer uma coisa com a qual não me envolvo, é o Halloween. Quando dizem que todo mundo está falando sobre os mortos e consultando os mortos, e eu não tenho. Não tenho relações com as obras infrutíferas das trevas. As obras da carne são evidentes, que são estas: adultério, fornicação, impureza, lascívia, idolatria e o que diz? Feitiçaria. Os feiticeiros terão sua parte. Este é um seminário sobre o Apocalipse, certo? Estamos falando de profecia. Apocalipse 21, os feiticeiros terão sua parte no lago que arde com fogo e enxofre, que é a segunda morte. Amigos, não devemos ter nada a ver com essas coisas. Não quero que essa seja uma mensagem negativa e pesada, mas quero que vocês saibam a verdade. Você aprendeu algo esta noite? Estamos falando de vida e morte, mas quero que enfatize a vida. Jesus quer que você tenha vida eterna. Pergunta número 15. Que poder glorioso Deus oferece ao seu povo? Diz que eu poderia conhecê-lo e o poder de sua ressurreição. Amigos, vocês conhecem o Senhor? Ele quer que vocês conheçam o poder de sua ressurreição. Moisés, antes de morrer, no livro de Deuteronômio, reuniu todo o Israel e tentou resumir seus anos, 40 anos de ensino. Esse é um homem que falou com Deus face a face. Ele disse: aqui, ó Israel, o Senhor nosso Deus é um só. Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, mente, alma e força. Estas palavras que eu lhes ordeno estarão em seus corações. Ensinem-nas diligentemente a seus filhos ao deitarem-se e ao levantarem-se. E no final do livro ele resume dizendo: eu lhes apresentei hoje a vida, o bem e a bênção. Ou a morte, o mal e a maldição. Amigos, há apenas 2 caminhos: a vida e a morte. Somente os crentes obtêm a vida eterna. Os ímpios são destruídos. Todos são recompensados de acordo com o que merecem e são destruídos. Mas Jesus está nos oferecendo a vida. O propósito desta vida é que possamos conhecer Deus e seu amor e que possamos compartilhar Deus e seu amor. Quantos de vocês querem conhecê-lo e experimentar essa ressurreição? E essa vida que durará eternamente. Pai do céu, abençoe essas pessoas, as que estão aqui e as que estão assistindo, para que sejamos cobertos pelo sangue do Cordeiro, para que sejamos cheios do seu Espírito e andemos em novidade de vida. E oro para que o Senhor nos traga de volta para essas apresentações que são tão relevantes em nossos dias. Pedimos em nome de Jesus. Amém. Quando será nosso próximo programa, amigos?
Amanhã à noite falaremos sobre o grande dia do julgamento. E não se esqueçam, quando voltarem na segunda-feira, falaremos sobre o anticristo. Esse é um assunto que você não vai querer perder. Deus os abençoe. Tenham uma boa noite. Que Deus abençoe nossos amigos que estão assistindo. Não se esqueçam, acessem prophecycode.com, baixem as lições gratuitas, vejam os arquivos e contem a seus amigos. Muito obrigado e tenham uma boa noite. Então pense assim, tudo que já falamos, tudo que já tocamos, tudo que já fizemos, tudo foi gravado. Então a pergunta aqui é, quanta porcaria temos gravado? Ouçam, irmãos e irmãs, às vezes nós ficamos com medo do tempo de angústia. Você quer estar vivo durante esse tempo de angústia? O inimigo das almas deseja derrubar isso, porque se isso pode ser derrubado, e nosso sistema límbico, nosso cérebro emocional... Você precisa ser um adventista do sétimo dia para ter seu nome escrito no livro da vida do Cordeiro? Qual é a resposta? A resposta é não. Você não precisa praticar uma vida de pecado. É preciso que haja arrependimento e reforma, amém? Deus nos chama à santidade. Olá, amigos, aqui é Pastor Doug Batchelor do Amazing Facts. Você quer ouvir um fato incrível? Em breve estarei no Brasil pregando na Campal O Caminho Estreito, eu e outros palestrantes maravilhosos. As datas são de 17 a 21 de abril, na Estância Árvore da Vida em São Paulo. Planeje-se para estar lá. Conte aos amigos e traga os inimigos.